Que bom estarmos juntos aí nesse tempo para adorarmos a Deus, e já fomos impactados com as canções que nos aproximam do Senhor. Mas queremos que Deus tenha algo mais para falar para nós nessa noite, né? Que alegria, que honra estar com vocês aqui. Eu sou do tempo do antigo Holy Hour, várias vezes estive junto. Hoje eu não posso estar com vocês aqui porque eu também cuido do culto dos advogados, né? Daqui a pouco eu vou pedir licença, vou terminar aqui, vou subir, porque eu vou pregar às 8 horas no quarto andar. Mas foi um privilégio, né? Quando o Gerson me chamou para estar aqui, para compartilhar a palavra de Deus com vocês. Sou, como o Gediel já comentou, tenho o privilégio de fazer parte aqui da equipe de pastores da PIB e também, em especial, ser o pastor no campus Almirante Tamandaré. E fui desafiado a desafiar vocês aqui nessa noite, a compartilhar a palavra, mas a palavra de Deus, ela é viva, e a palavra de Deus, se ela não for confrontadora, é só mais uma palestra. Se ela não confrontar e não chamar você, para uma autoavaliação, a revisão de vida, vai ser só uma bela palestra, mas Deus me chamou aqui nessa noite para confrontar você. Confesso que quando eu fui preparar essa palavra, eu fui o primeiro a ser confrontado. Porque se a palavra não falar ao meu coração, eu seria um hipócrita em ministrar a vocês aqui aquilo que não falou ao meu coração. Mas eu quero, nessa noite, a minha oração é que Deus fale ao seu coração, a você, da maneira que falou comigo. Eu creio que Deus está levantando uma nova geração. Uma geração de homens de verdade, homens não só no sentido da palavra, mas homens que honram ao Senhor, homens que cuidam da sua família, homens que fazem diferença, são relevantes onde estão sendo inseridos. Hoje, infelizmente, existe uma geração Nutella, e a geração Nutella não tem a ver com faixa etária, tá? A geração Nutella, eu conheço homens com mais de 50 anos que muitas vezes aí chegam no gabinete e eu tenho que confrontá-los, não gostam muito, mas precisam ser confrontados pelas suas atitudes e sua conduta. Deus nos chamou para sermos homens que fazem diferença, homens que são relevantes. A Bíblia diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus, e por isso nós temos que honrar, ter essa dignidade de honrar esse privilégio que Deus nos deu. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um tema, que me foi colocado, que é apto para ensinar. Apto para ensinar. Pastor, mas eu não sou professor, pastor, eu não sou mestre, não é a minha área, não é a minha formação, mas deixa eu dizer, o ensinar vai muito além disso. A Bíblia vai colocar também para nós que o Espírito Santo concede alguns dos dons, e um dos dons que ele concede a algumas pessoas é o dom do ensino. É a capacidade, a habilidade de transmitir informações, essa que o Gediel tem, essa que o Gerson tem, de ensinar de tal maneira que você consiga entender aquilo que é passado para você. Mas sabe, o ensinar, além do dom do ensino, é um privilégio, uma responsabilidade dada a todos nós. Você tem essa responsabilidade de ensinar muito mais do que com as palavras, com a sua vida. Nós temos esse desafio de ensinar muito mais do que com as nossas palavras, com as nossas vidas. Tem uma frase do poeta Mário Quintana, que ele diz assim: se eu não servir de exemplo, que eu sirva de lição. Se eu não servir de exemplo, que eu sirva de lição. A nossa oração, e a minha oração é: Senhor, que eu seja exemplo, mas muitas vezes eu servirei de lição, não cometa o erro que eu cometi. Não faça a bobagem que eu fiz, não cometa o deslize que eu cometi, e que as pessoas possam, a partir da minha vida, poder ser transformadas e impactadas, porque a nossa vida precisa falar mais alto. O ato de ensinar vai muito além do dom do ensino. O ato de ensinar vai muito além do dom do ensino. Porque nós somos chamados e desafiados para
através das nossas vidas, fazer diferença no meio onde estamos inseridos. E tem um texto que eu quero ler com vocês, que está na primeira carta de Timóteo, capítulo 3, versos 8 a 10. 1 Timóteo 3, versos 8 a 10. Você pode olhar no seu aplicativo, mas pode acompanhar conosco, que está projetado esse texto aqui. A Bíblia vai dizer assim: os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho e nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao mistério da fé com a consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados e depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. Ou seja, que a vida desses homens possa falar mais alto do que as suas palavras. Você vai dizer, pastor, mas eu não sou diácono, né? Deixa eu te explicar. Primeiro, a palavra diácono no original significa servo. Então, você foi chamado, sim, para servir ao Senhor, ao Rei dos Reis. Pastor, mas eu não tenho o cargo de diácono aqui na igreja, então quer dizer que você não precisa ser digno. Não sou diácono, não precisa ser digno. Pastor, eu não sou diácono, então você não precisa ser um homem de palavra. Pastor, eu não sou diácono, então você pode tomar todas, porque aí você pode ser amigo do vinho, da cerveja, da caipirinha, do uísque, seja do que for. Pastor, eu não sou diácono, então você pode buscar lucros desonestos. Pastor, eu não sou diácono, então você não precisa se apegar à fé, você não precisa ser experimentado, você não precisa atuar no reino de Deus. Percebe que essa palavra aqui é para cada um de nós, a começar em mim, e a todos nós que estamos aqui, fomos chamados para ser diferentes e fazermos diferença. Ensinar a partir das nossas vidas, ensinar a partir da nossa conduta. As pessoas precisam olhar para nós e ver que a nossa vida condiz com aquilo que nós cremos, a nossa vida condiz com aquilo que nós pregamos, a nossa vida condiz com a nossa fé. Deixa eu abrir um parênteses aqui. A gente tem vivido aí uma síndrome, né, dos influencers gospel, dos youtubers, né, dos coaching gospel, espirituais, né, que estão influenciando tanta gente. E olha, não há nada de errado em você buscar uma palavra, algo orientador na sua vida, mas veja quem está falando, veja quem está dizendo. Hoje tem tanta gente que fala bonitinho e vive tão pouco. Pastor, não posso então? Claro que pode, mas vai buscar referenciais, né? Não é por ser o nosso pastor, que até 15 dias atrás era o nosso pastor titular. Mas, gente, eu vou olhar, eu vou buscar a palavra no YouTube, eu vou buscar o pastor Pascoal, pastor Michel, tem outros pastores que são referências porque eu vejo a vida deles. Mais do que isso, olha, se essa pessoa que está influenciando você não cuidar de uma igreja, não cuidar de pessoas, não cuidar de uma célula, não fizer parte de um movimento como esse tão especial que a gente está vivendo aqui, esteja atento, porque ele não tem autoridade espiritual para ministrar na sua vida. Ele não tem autoridade espiritual para ministrar na sua vida. Então, muito mais do que palavras bonitas, esteja atento para a vida daqueles que estão falando com você. E esse é um desafio, porque as pessoas olham para nós, né, e ficam pensando, puxa, será que esse cara vive aquilo que ele está falando? Há 2 anos, mais ou menos, eu ainda não tinha culto à noite lá em Almirante Tamandaré, então eu estava sempre aqui, era escalado para estar ali no palco junto com os demais pastores, às vezes ainda sou escalado para pregar, e há uns 2 anos mais ou menos o pastor Pascoal me escalou para celebrar a ceia. Terminou o culto, ele saía mais cedo, aquela questão de saúde da irmã Cleusa, e eu fiquei então ali para terminar e celebrar a ceia. Foi um momento especial, levei à igreja aquele tempo de comunhão, um tempo de oração, aquele louvor gostoso, e saímos dali então assim num tempo tão maravilhoso. Domingo à noite, né, estava eu e a minha filha, a Ana Júlia, que agora vai fazer 13, ela tinha 10 para 11 anos, né? Ela fala que é um momento holy, holy, você sai todo espiritual, santificado, né? E aquele tempo gostoso, saímos daqui,
Eu morava aqui na Água Verde, então passava por aqui, tem uma panificadora, Pão da Vovó, eu acho que é aqui na esquina, né? E então passava para pegar um pãozinho para o lanche. Aliás, não só eu, o pastor Marcílio passa, tem um monte de gente que a gente encontra ali. E eu cheguei, né, flutuando no espírito ali, fui estacionar e ali sempre lotado, né? E de repente eu vejo um carro acender a luz de ré e ele está saindo, eu fui, apontei o carro, preparei, dei o pisca, engatei a luz de ré, como a lei ensina, dizendo assim, essa vaga é minha. O cara saiu, a hora que eu fui dar ré, entra um abençoado com o carro de frente e ocupou a minha vaga. A hora que eu desci, a minha filha já me conhecendo, né, ela, pai, com 10 para 11 anos, puxou a mãe, né, e a irmã mais velha também, já sabe da conversa, filha, deixa comigo. Eu desci, e sabe quando o Espírito Santo fala assim, olha, pensa bem, cuidado, e eu já saí assim, né? Falei, não é possível, é um direito meu, que absurdo. A hora que eu desci, eu estava ainda aqueles infindáveis 10 segundos, quando eu chego na porta, no vidro do carro, assim, que eu vou conversar brabo com a pessoa, baixo o vidro, é uma senhora, eu vou falar, o Espírito Santo fala, segura. Olha, não sei se a senhora percebeu, mas eu estava aguardando a vaga ali. Sabe, eu dei o pisca, dei a luz de ré, então, assim, pela lei, era um direito meu. A mulher olhou e falou assim, pastor William, me perdoe. Aí o Espírito Santo falou, entendeu? Pastor, quer que eu tire? Eu falei, não, irmã, fica tranquila. Nisso, pastor Marcílio está saindo do estacionamento e fala assim, William, pega o meu lugar. Na beleza, irmã, Deus abençoe, não sei o quê. Já imaginaram, se eu resolvo ali, né, deixar o espírito de lado, eu falo, deixa que é comigo. Ela ia olhar e falar assim, ué, cadê aquele pastor que estava ministrando de uma maneira tão espiritual na hora da ceia? Cadê aquele pastor, né, que estava conduzindo o povo a um tempo de comunhão, um tempo de adoração? E mais do que isso, já imaginou armando um barraco com ela e o Marcílio saindo na porta da panificadora, tendo que apartar a briga? Eu falo, William, como assim? Hoje eu não estaria aqui, certamente. Na segunda-feira o pastor Pascoal me chamava e falava, William, vamos conversar. Mas sabe, a nossa vida tem que falar mais alto, ela tem que estar consoante àquilo que nós vivemos. Nós temos que falar e viver da mesma maneira. Quantas vezes as pessoas olham para nós e falam assim, sabe que esse cara vive tudo aquilo que ele fala? E eu confesso que muitas vezes eu deixei de viver aquilo que eu prego. E quantas vezes o Espírito Santo me chama e fala assim, William, volta, reveja. Sabe, porque muitas vezes nós deixamos de viver aquilo que nós falamos. Então, entende que o ensinar vai muito além de você pegar uma Bíblia, de você pegar um manual de estudo e passar um aprendizado para alguém, vai muito além disso. O ensinar é relacionamento, o ensinar é vida. E as pessoas vão olhar, muitas vezes, pessoas que falam bonitinho, mas deixa eu dizer, pessoas estão cansadas de discursos bonitos, querem ver vida. Até porque as aparências enganam, e enganam muito. Eu sei que eu tenho 25, o Gerson já está olhando, está tranquilo? Então tá bom, se eu me empolgar aqui, daqui a pouco se corta o microfone, eu sei que é hora de eu parar, tá bom? Mas cuidado, porque as aparências vão enganar, e às vezes você olha alguém que fala tão bonitinho, uma fala bonita, uma fala mansa, mas ela não vive aquilo. Fala mansa não é aquele conjunto, tá? Só para vocês saberem, mas a pessoa tem aquela fala tão agradável e a aparência dela não condiz com a vida. E quantas vezes pessoas vivem, né, não aparentam, mas elas têm uma vida que é tão diferente, que ensina e inspira tanto. Cuidado com as aparências. Eu fui terminar a minha faculdade teológica, eu levei 6 anos, eu trabalhava viajando muito, Gediel sabe o que é isso, então, pegava uma matéria, às vezes vinha, enfim, fui terminar os meus 30, eu tinha 2005, eu terminei os 36 para 37 anos, né, era o 4º ano,
E eu chegava cansado, às vezes de viagem, direto para a aula, né? Ou então chegava do trabalho, passava em casa, ia direto. Aquela piazada de 22, 23, 25, 18 anos na turma, e eu tiozão já para a época, imagina hoje, aquela época eu já era tiozão, eu cheguei, né, chegava cansado ali, o pessoal, William, tudo bem e tal, mas a turma jogava um futebolzinho. Eles gostavam de, na sexta-feira à noite, terminar a aula e jogar futebol. E olhavam para o tiozão, deixa esse cara aí, né? E marcavam entre eles ali aquele futebolzinho. Mas chegou uma quinta-feira, o José Maber, ele é pastor do Meio Batista, né? Hoje é meu amigo, mas na época ele... colega de turma, mas tudo bem, como é que vai? Não tinha tanto contato assim. E ele chama um, chama outro, sempre gostou de bola, né? E chama o pessoal, vamos lá jogar, não sei o quê. E, de repente, o pessoal olha, não dá. Ele falou, não vai dar quórum. Eis que ele olha para o tiozão lá no canto da sala. Eu acho que ele pensou, não tem alternativa, quero montar o time. E ele veio assim, cara, não sei se você joga bola. E tá bom, né? As aparências enganam. Eu falei, cara, eu brinco um pouquinho. Aí ele falou assim, vai ter um jogo amanhã, mas não sei, é 10h30 da noite, você joga, esse tiozão vai dormir cedo, né? Marcar 10h30 da noite, né? Aí eu falei, cara, eu vou sim. Aí ele assim, está faltando umas... Eu falei, tem um amigo meu, ele, qual a idade? Meu amigo, 1 ano mais velho que eu. Ele olhou, tentou, daqui a pouco ele veio, se quiser levar teu amigo, então, pode chamar. Nem sei se meu amigo está aqui, é o José Carlos, ele está do Legacy aqui. Acho que hoje ele não veio. O Zé Carlos é meu amigo de infância. Né, meu amigo, desde que frequentamos a mesma igreja, fomos embaixadores do Rei, que é um movimento de meninos da Igreja Batista, estudamos juntos, trabalhamos na mesma empresa. Ele foi meu padrinho de casamento em 94, eu fui padrinho de casamento dele em 95. Somos muito amigos mesmo, a gente jogou bola junto a vida inteira. Eu liguei e falei, Zé, diz que todo mundo tem um amigo que se chama Zé, né? Não tem como você não ter um amigo que não seja o Zé. E o Zé é o meu amigo desde a infância, né? Ele está sempre aqui. Aí eu liguei e falei, cara, vai ter um futebol, uma piazada. Ele falou, não, vamos lá, William. Aí chegamos lá, os caras olharam para nós, assim, escolhe aqui, escolhe ali. Bom, resumo, sobramos nós dois para o mesmo time, né? E a gente foi jogar e jogamos, assim, modéstia à parte, né? A gente não era tão ruim. Faz 1 ano e meio que eu parei, né? Cadê o Tiesco? Paramos faz 1 ano e meio, né? Mas ele é testemunho, então está aqui para... Fui parado, mas o Tiesco é testemunho que não era tão ruim assim, né? Aos 50 e tantos, imagina aos 37, né? E jogamos redondinho, nosso time ganhou, e os caras olharam para nós e falaram, nossa, os tios não são tão ruins assim, né? A gente, valeu, vem semana que vem e tal. A hora que a gente virou as costas, a gente escutou assim, cara... Sabe que para 2 tiozinhos os caras jogam muito? Eu não sabia se eu me sentia lisonjeado pelo jogam muito ou frustrado pelos tiozinhos, né? Mas a aparência engana. E quantas vezes você vai olhar para pessoas que falam bonito, mas não vivem? Você vai ver pessoas que você começa a conviver com elas e elas são um estímulo, elas são um encorajamento. A vida delas vai te ensinar nessa caminhada com Jesus, vai te ensinar nessa caminhada como homem, como marido, como pai, como profissional. Então, antes de você olhar, ouvir aquilo que a pessoa fala, ouça aqui, veja aquilo que a pessoa faz. Conviva com ela. Acompanhe a conduta, a atitude dela, para você dizer assim, esse vale a pena seguir. Porque esse é discípulo de Jesus. Esse vale a pena seguir, porque esse tem uma conduta correta. E sabe, quando a gente vai olhar para esse texto da palavra de Deus, eu falei que esse texto é direcionado para você que é homem, ele vai trazer algumas características, né? Desde o começo lá, quando ele fala que o homem ele tem que ser marido de uma só mulher, e hoje está, né, naquele momento, né, naquela fase onde o cara fala assim, olha, vou fazer um test drive, fico com uma agora, fico com outra depois, e fico depois. Gente, aquilo que a sociedade diz não é aquilo que a palavra de Deus diz. Aquilo que a sociedade diz não é aquilo que a palavra de Deus diz, e por mais que pareça que nós estamos na contramão,
Eu tenho que viver aquilo que o Senhor quer para a minha vida. Não importa aquilo que a sociedade está vivendo, importa aquilo que o Senhor tem para mim. Até porque, quem é casado aqui? Uau! Gente, você cuidar de uma mulher já é um desafio. Corta essa parte aí, que se tiver alguém assistindo, fecha essa parte aí. Mas cuidar de uma já é um desafio, né? E as pessoas, às vezes, acabam se comprometendo e estragando a vida, e o Senhor disse que não é isso. Sabe, outra qualidade é ser hospitaleiro, e o ser hospitaleiro que o texto diz, né, eu fui buscar no dicionário, é um modo generoso e afável de receber ou tratar alguém. Veja como você tem tratado as pessoas e veja aquelas pessoas que são referência na sua vida, como elas tratam os demais. E aí você pode dizer assim, eu posso aprender com essa pessoa. Essa pessoa é apta para ensinar, porque a vida dela condiz com aquilo que ela fala. Outra qualidade ou característica é ter filhos fiéis. Pastor, quer dizer então que se eu tenho um compromisso com Jesus, meus filhos são obrigados? Não. Mas se o seu filho olhar para você, ele vai ter em você inspiração. Se o seu filho olhar para você, por mais que no caminho ele não venha seguir, mas ele jamais vai poder dizer, olha, é que meu pai não deu exemplo. É interessante que a palavra de Deus vai dizer, em Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho em que deve andar, e até ela crescer, não se esquecerá dele. Sabe, a palavra de Deus não diz assim, ensina a criança o caminho, mas diz ensina no caminho. Sabe qual é a diferença? Ensina o caminho assim, gente, o caminho é ali, Bento Viana. Passa por ali e você segue o caminho. No caminho assim, vem comigo que essa aqui é Bento Viana, caminha comigo aqui. Então, quando a Bíblia diz ensina no caminho, para você ensinar, você precisa estar no caminho. E o teu filho, a tua filha, né, a pessoa para quem você é referencial, vai olhar e vai falar assim, esse tem autoridade para ensinar, porque a vida dele está condizendo com aquilo que ele está falando. Consegue entender? Ah, mas lá na frente vai se desviar. É entre ele e o Senhor. Você ensinou no caminho, com as suas palavras e com a sua vida. Outra característica é que esse homem apto para ensinar deve governar bem a casa. Sabe, ser responsável, ser correto, ter um compromisso. Deixa eu te dizer, pastor, mas eu não sou pastor, eu não sou ministro. Você é sim. E você tem um ministério fundamental. O teu primeiro ministério está dentro da tua casa. Você é chamado muitas vezes para conduzir essa mesa aqui, você é chamado para liderar célula, você é chamado para influenciar no meio onde você está inserido, mas o seu primeiro ministério é dentro da sua casa, e ali você precisa fazer diferença. Tem uma historinha, né, que os pastores gostam de contar história, eu não, mas os pastores, de um modo geral, né, Gediel, gostam de contar história, e conta-se de alguém que faleceu e foi colocado na igreja ali, as pessoas naquele momento do culto fúnebre, e o pastor falava assim, e esse irmão, um homem de Deus, um homem sério, um homem correto, um homem honrado, um homem que amava a família, e foi dando características, a esposa do lado da filhinha pequena, cutucou, filha, dá uma olhada lá no caixão, se é teu pai mesmo que está lá dentro. Quantas vezes, né, a pessoa tem aquela conduta lá fora, mas dentro de casa é outra. Teu primeiro ministério está dentro de casa. Quando nós nos formamos em teologia, né, você não sai da faculdade teológica pastor, você sai bacharel em teologia. E você é submetido a um concílio, um exame por vários pastores que avaliam você. E a partir dali, então, você é sabatinado com questões de teologia, com questões da área de conhecimento da palavra, mas com questões de caráter, de conduta, de ética. Então, assim, você é sabatinado. E eu lembro que quando eu fui passar pelo meu concílio, tinha um grupo de pastores e me viraram do avesso, pergunta daqui, pergunta dali. E eu respondendo, né, eu já sabia de cor, tinha decorado um manual de teologia sistemática, tem um manual chamado Manual do Pastor Jaziel, que é ex-reitor aqui, e eu tinha decorado tudo, então eu falava, venha que eu respondo tudo, né?
Só que quem tinha pedido o concílio era o pastor Tércio, lá do Rio Grande do Sul, e ele estava quieto o tempo todo, né? E o pessoal perguntou, eu falei, venha que eu respondo tudo. Mas, de repente, o presidente da mesa falou assim, olha, o pastor que fez o pedido do concílio ainda não fez nenhuma pergunta. Tem alguma pergunta para fazer? E o Tércio levantou e falou, eu tenho. Eu falei, lá vem, né? Ele falou assim, mas não é para o William, é para a esposa dele, para a Silmar. Aí eu falei, meu Deus. Aí o Tércio abriu esse texto que eu li para vocês aqui e falou, olha, que tem que cuidar bem da família, que tem que cuidar bem da esposa, que tem que ser correto, não tem que ser perfeito, mas tem que buscar com excelência, estar dentro da vontade de Deus. E o Tércio leu todo esse texto e ele falou assim, Sil, o William preenche esses requisitos? Eu gelei e pensei, será que eu não briguei com ela antes de sair de casa? Vai que agora é a vez dela se vingar. E eu falei, Senhor, e ela olhou e falou assim, o William tem áreas a ser tratadas na vida dele, mas com certeza ele preenche todos esses requisitos. E glória a Deus, levei ela para jantar depois, é lógico, né? Mas o Tércio olhou e falou assim, não tenho mais nenhuma pergunta, e sentou. E todos aqueles pastores falaram, nós damos por encerrado o concílio, e ali foi aprovado por unanimidade, pela misericórdia de Deus. Mas sabe, não adianta você ser um expert, doutorado, pós-doutorado em Bíblia, em conhecimento teológico, em conhecimento ético, ser professor e dar aula, porque ser apto para ensinar é viver. Ser apto para ensinar é viver. Eu já passei do meu horário aqui. Eu quero encerrar contando uma história para vocês que está lá no segundo livro de Samuel, capítulo 18, verso 18. E o texto vai dizer assim, quando em vida Absalão tinha levantado um monumento para si mesmo no vale do rei, dizendo, não tenho nenhum filho para preservar a minha memória. Por isso deu à coluna o seu próprio nome. Chama-se ainda hoje monumento de Absalão. Pastor, o que isso tem a ver com o que nós estamos compartilhando aqui? Deixa eu contar a história de Absalão rapidamente aqui, filho do rei Davi. A Bíblia diz que ele era um homem de beleza perfeita, era um cara bonitão. A Bíblia diz que ele tinha longos cabelos, e naquele tempo ter longos cabelos era uma qualidade. Eu estava perdido nesse tempo, eu e o Gesiel, então, já era. A Bíblia diz que ele pesava o cabelo, de ano em ano, cada vez que ele ia cortar, ele pesava para o pessoal, nossa, olha a cabeleira desse cara. A Bíblia vai dizer que ele era orgulhoso, arrogante, vingativo. Gente, ele deu um golpe militar no próprio pai, para tomar o governo do pai. E aí, quando chega no final da sua vida, ele diz isso, eu não tenho nenhum filho para preservar a minha memória. Só que, esse é o capítulo 18, se você olhar no 14, vai dizer que ele tinha filhos e filhas. Qual é a contradição na Bíblia? Eu fui pesquisar esse texto e alguns teólogos dizem que provavelmente os filhos morreram na batalha, mas isso não poderia acontecer porque as filhas não iam para a batalha. Mas a versão mais aceita é que ele olhou para os filhos e falou assim, nenhum deles tem as minhas características, nenhum deles tem essa minha busca por poder, por autoridade, por dinheiro, por fama. Então ele desconsiderava os filhos e ele achou assim, nenhum desses filhos merece levar o meu nome, então eu vou fazer algo para eu ser lembrado. E a Bíblia diz que ele faz um monumento, e esse monumento durou algumas décadas, alguns séculos, e desapareceu, acabou. E sabe como Absalão é lembrado hoje? Não pelo monumento, mas pelo mau caráter que ele foi. O que ele deixou de legado? A gente fala em legacy aqui. Qual foi o legado que Absalão deixou? Como ele ficou conhecido? Quais as marcas que ele deixou na vida dele? Ele achou que fazendo um grande monumento, ficando rico, famoso e poderoso, ele seria lembrado por toda a eternidade. O monumento passou, mas o seu legado de ser um mau caráter permaneceu. Muitas vezes nós passamos a vida buscando valores que não são aqueles que condizem com o Senhor. E muitas vezes nós deixamos de ensinar com a nossa vida, achando que estamos buscando valores que valem a pena, mas esses valores vão embora. O que vai ficar é o legado.
o que você tem ensinado, como a sua vida tem deixado marcas, de que maneira que você tem buscado viver a sua vida. Quero orar com você nessa noite. Eu não sei como essa palavra chegou para você. Quero dizer que eu fui confrontado pelo Senhor para fazer uma avaliação, uma autoavaliação, para dizer, Senhor, como a minha vida tem ensinado? E eu quero orar com você nesse momento, dizendo que, olha, que a sua vida fale muito mais alto do que as suas palavras. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer porque a tua palavra nos ensina, nos encoraja, nos confronta e nos exorta, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu recebo essa confrontação nessa noite aqui, da tua palavra. E quero dizer, me ajude a ensinar muito mais com a minha vida do que com as minhas palavras. Mas, Pai, que essa não seja só a minha oração, mas que seja a oração de cada homem que está aqui, daqueles que nos assistem pela internet também, dizendo, nós queremos que a nossa vida fale mais alto. Ajuda-nos a ensinar através das nossas atitudes. Não seremos perfeitos, não, mas queremos viver uma vida de excelência na presença do Senhor, para que o nosso legado seja um legado que faça a diferença e pessoas olhem a nossa história, a nossa vida, dizendo, eles fizeram diferença, porque eles nos ensinaram a caminhar nos caminhos do Senhor. Pai, que essa seja não só a minha, mas a oração de cada homem que está aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero deixar 3 questões aqui para vocês avaliarem e conversarem aqui. A primeira delas, como manter a família nos caminhos do Senhor nesse mundo tão tenebroso? Gente, como tem sido difícil. Como tem sido difícil. Então, eu quero convidar vocês a fazerem esse debate e crescerem juntos, aprendendo uns com os outros. Mas a segunda é, qual a área de sua vida precisa ser aprimorada para você poder falar mais alto com atitudes do que com palavras? E aí é a hora da gente compartilhar, dizer assim, olha, eu preciso mudar minha atitude, talvez no meu trabalho, vida profissional, talvez aquela luta lá na internet de madrugada, quando a família está dormindo. Eu não sei o que você vai compartilhar, mas deixa eu te dizer, ninguém está aqui para te julgar. A gente está aqui para crescer junto. Tiago 5,16 fala assim, confesse os pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem julgados. Não. Condenados, diz o quê? Para serem curados. Então, todos nós estamos aqui para nos ajudarmos. Então, é hora de compartilhar para que nós nos ajudemos mutuamente. E segundo, terceiro, compartilhe maneiras práticas que você tem encontrado para ensinar a sua família. Talvez um hábito que você mudou, alguma atitude que você mudou, que pode ajudar e inspirar os que estão à sua volta. Ok? Gente, eu vou pedir licença. Vou subir, vou pregar ali agora do 4º andar. Obrigado pelo privilégio de estar aqui. Me sinto muito honrado. Se você estiver em Curitiba, você precisa vir numa reunião do Legacy, viu? Quero te falar isso, porque há um clima diferente no ar aqui, que só estando aqui você vai poder ver. Você vai poder sentir, porque o Espírito está agindo aqui no meio de nós, viu? E se você estiver aqui, tenho certeza que você vai ter uma percepção diferente. Então você é nosso convidado para participar num próximo encontro Legacy, numa próxima segunda-feira, às 18h30. Vem para cá, vem desfrutar do que Deus tem para você.